is now being recorded. Pronto, então vamos falar sobre o plano de atendimento educacional especializado para os alunos com surdez, né? Então, nós do Estado, cada área, centro de educação específico, para fazer esse plano de atendimento educacional especializado, né, de acordo com a realidade dos nossos alunos. Então, no nosso caso, que é o aluno com surdez, a gente tinha um plano diferente que atendia as nossas necessidades. Só que na hora de compartilhar esses documentos com a coordenação de educação da Sala de Recursos do Estado, que era a professora XL, ficava muito confuso para ela entender, né, o que estava acontecendo. E, às vezes, a gente tinha dificuldade de fazer esse plano, eu, principalmente, porque tenho aluno com múltiplas deficiências, né, eu tenho aluno surdo, intelectual e deficiente visual. Então, eu tinha que fazer 3 planos diferentes. Então, a gente, numa das formações que nós passamos o ano inteiro fazendo formações sobre atendimento educacional especializado, a gente chegou numas fichas que são comuns a todos os centros de educação especial. Então, as salas de recursos de todas as deficiências, a gente usa um plano comum, né? Nós preenchemos umas fichas que são comuns para todos os centros, ok? Na prefeitura, eles usam outro instrumento, na rede particular também deve ter um outro instrumento. O documento que eu vou apresentar para vocês é o que a gente usa na rede estadual, tá bom? Então, o plano de atendimento educacional especializado, que são ações desenvolvidas para atender as necessidades dos alunos, né, que é um plano, todo plano tem esse objetivo, né, todo plano, um plano de ensino fundamental, um plano de ensino médio, todo plano tem esse objetivo, atender as necessidades dos alunos. São ações específicas do AE para que o aluno possa ter acesso ao ambiente e o conhecimento escolar de forma a garantir com autonomia o acesso à permanência e à participação do aluno na escola, que é a função do atendimento educacional especializado. Quais os objetivos do plano? Então, essas etapas que eu vou citar agora precisam estar no nosso plano. Depois eu vou mostrar o modelo para vocês, tá bom? O objetivo do plano diz respeito a um fim que se quer atingir em relação ao aprendizado do aluno Então, eu vou sempre citar como exemplo os meus alunos, né? A Luciana e o Anderson. O que eu quero que eles aprendam? Então, todos esses 2 alunos, eles estão no ensino médio, né? Eles estão... a Luciana está no 2º ano e o Anderson já está no 3º. E eles não têm, por conhecimento, né, eles não têm capacidade de estar nessa série do ensino médio, mas aí eles foram sendo aprovados, né, avaliados de qualquer jeito, foram sendo aprovados e foram progredindo. Mas, por conhecimento mesmo de conteúdo, eles não têm condições de estar nessa seriação. Né? E aí, o que a maioria das escolas faz? Vai passando para dar a certificação dele, né? Sem se interessar se esse aluno vai estar aprendendo conteúdo ou não, né? Quer se livrar, como se diz assim, do aluno. Então, a Luciana e o Anderson, eles precisam ler, né? A minha intenção é que eles leiam, escrevam em língua portuguesa e interpretem um texto, né? Um texto mínimo de acordo com o vocabulário que eles, no nível que eles estão. Então, a gente faz um trabalho com eles de Libras, introdução de vocabulário de Libras, cada vez mais ampliando esse vocabulário, e de língua portuguesa, para que eles tenham condições de ler um texto, entender e interpretar o texto, certo? Então, esse é o objetivo do meu plano para os meus alunos. Então, cada professor tem que avaliar o seu aluno, né, fazer aquele diagnóstico inicial, para ver o que o aluno precisa para construir o seu plano. A organização do atendimento, né, isso aqui também depende do seu aluno, depois da sua anamnese. O período do plano pode ser mensal, bimestral, semestral. Nós fazemos um plano bimestral, porque como eles vão só 2 vezes na semana, né, e às vezes a gente tem que contar com as faltas, um plano mensal não tem como a gente avaliar muita coisa. Então, a gente faz esse atendimento, esse plano com o período bimestral.
A frequência, quantas vezes por semana o aluno será atendido? Né? Esse tempo, em horas ou minutos. Então, os meus alunos, eles são atendidos... Ana Cristina? Oi? É só uma deixa. Quando tu falaste sobre os teus alunos que eles recebem a bonificação todo ano, né? Sim. Eles são aprovados. Isso não é o sistema que nos obriga a fazer isso? Na verdade, a gente não tem obrigação de aprovar aluno com deficiência, né? A gente não tem que aprovar por aprovar, ele tem que ser avaliado. Aluno com deficiência pode ficar retido como qualquer outro aluno, porque o que a gente sabe, o que a gente ouve há muitos anos é que aluno com deficiência não pode ficar retido, né? Tem que ir empurrando, empurrando, empurrando. Isso não tem escrito em lugar nenhum, né? Ele tem que ser avaliado de acordo com as limitações dele, para poder ser aprovado. E aí ninguém faz esse tipo de avaliação específica, né? É muito difícil o professor que faz, quer se livrar realmente do aluno, então vai empurrando para frente, né? Deixando a bomba explodir para o outro lado. E aí acontece... Até porque existem muitos professores que não fazem a adaptação mediante o assunto dado dentro Isso, de sala de aula, no ensino regular. exatamente. Não existe essa adaptação, né? Da avaliação, dos conteúdos. Então, eles vão para a sala de recursos para aprender esse conteúdo com uma outra metodologia, né? Mas nunca é 100%, acho que nem 70% do que ele está vendo na escola. E ainda mais esses dois alunos, que eles têm déficit intelectual, problemas de memória curta, né? Que a gente trabalha sempre para que eles consigam avançar no conteúdo, mas nunca a gente tem esse retorno 100%. E aí a gente também não conta com a ajuda dos professores de fazer a adequação desse material, entendeu? A gente não tem o projeto dos professores para ter esse acesso, entendeu? Tirei a dúvida. Alguém levantou a mão que eu vi aqui. Ok, deu certo. Ana Cristina. Oi. Já no nível superior, eu trabalhei numa universidade e a mãe não aceita que o filho fique reprovado. Sim, ainda tem mais esse problema, né? Ela, porque disse que teve uma disciplina, que ele tirou nota baixa, e aí ele, quando chegou em casa, começou a bater a cabeça na parede, aí ela foi lá dizendo que não aceitava, que o filho dela estava regredindo, e ele pescava às vezes, ele queria pescar, né, na disciplina. E aí ela não aceitava, e ela é mãe daquelas mães ativistas. Tem esses grupos de autismo, e aí ela não aceitava de jeito nenhum. Tivemos um problema muito sério com o professor, porque simplesmente o professor ele tem que engolir goela abaixo, né? Sim. E aí é um problema. Eu acho que ele, não sei se ele já se formou, que ele estava no curso de administração já pelo 7º período, até TCC. Aí ela matriculou em TCC e ela disse que ele não dava conta, queria que a gente cancelasse a matrícula, uma coisa que não é possível, e que ele ia ficar reprovado como qualquer um outro aluno, ele ia ser tratado igual a todos os outros alunos. Sim. E aí, de estágio, ela matriculou, porque na pública você matricula as disciplinas e ninguém tem prioridade, vai principalmente disciplina do núcleo comum, né? Sim. E era um grande problema, porque ela se acha a dona de todos os direitos. Entendi. Entendeu? Pois é, mas ela sendo ativista, ela devia ir atrás, né, das fundamentações legais, que não existe esse documento que o aluno tem que ser aprovado sem ter o conhecimento. Mas só que foi um grande problema, porque ela não aceitava, porque disse que ele ia regredir, porque ele batia a cabeça na parede, porque ele não aceitava de jeito nenhum, é bem complicado. É complicado, porque ela também não se esforça para conversar com ele, ou se é que ele tem esse entendimento que ele é um aluno como outro qualquer e pode ficar retido se ele não aprender o conteúdo, né? A gente tem que fazer esse trabalho de conscientização com os alunos também, né? Na medida que eles entendam sobre as regras das instituições, da escola. Aí ela disse que ia falar com o reitor, eu digo, vai falar com ele. Pode ir lá, fala com ele lá. Ele cancela, não cancelou foi nada, ele reprovou.
que ele cancela a matrícula dele. Ele pode tudo. Aonde vai fazer? Se é na pró-reitoria que se determina essas coisas? É uma situação complicada, né? Então, tem que ter a conscientização do aluno também, né? Então, o tempo voltando aqui para a nossa organização do atendimento, né? O tempo que o aluno vai ser atendido em horas ou minutos, né? Se for um aluno autista, a gente não consegue atender um aluno autista mais de 40 minutos, né? Os meus alunos, Mas esse era bem inteligente. Matemática ninguém ganhava dele, não. Mas a dificuldade dele era nas disciplinas de interpretação, é uma disciplina mais complexa que mexia mais com a cabeça, mas matemática, ele ganhava qualquer aluno. Cada aluno tem a sua individualidade, a sua particularidade, né? Então, os meus alunos, eu atendo eles no máximo 1h30, 2 horas, né? Para ter um atendimento de qualidade, que eu consiga chegar nos meus objetivos, eu de 1h30, no máximo estourando 1h30, né? Com intervalo de 10 minutos. E como é a composição desse atendimento? A maioria dos atendimentos da sala de recursos, a gente faz atendimentos individuais, né? Alguns a gente consegue ainda fazer coletivo. Quando alguma aula passeio, ou algum jogo, né? Um game, alguma coisa assim, a gente consegue fazer coletivo. Mas a maioria dos atendimentos são individuais. Porque eles têm níveis de conhecimento, níveis de língua de sinais diferentes, né? Nível de língua portuguesa diferente. Então, eles não conseguem fazer as mesmas atividades no mesmo tempo. Tem uma situação bem interessante, antes eu tinha, além da Luciana e do Anderson, que tem múltipla deficiência, eu tinha mais 3 alunos que são só surdos, que eles eram do ensino médio. Eles também são do ensino médio. E aí eu dava sempre atividade diferente para o Anderson e para a Luciana, porque eles não acompanhavam as atividades de leitura, de interpretação, de produção textual, eles não conseguiam fazer. E aí, quando o Anderson percebia que a atividade dele era diferente, ele se recusava a fazer e ele empurrava a atividade para frente. Né? Ele disse que não, que a dele era diferente, que ele queria atividade igual. E aí eu dava atividade igual, explicava para todos, depois explicava só para ele, e ele fazia do jeitinho que dava para ele, né? O que ele conseguia entender, ele fazia. E aí, esse mínimo, né, que ele conseguia produzir, a gente elogiava bastante, né? Colocava nota, ele gostava de ver 10 na prova, nota, conceito, ele muito bom. E aí a gente fazia desse jeito, aumentava a dele. E aí ele ainda conseguia fazer mais do que a gente planejava, né? Do que estava planejado. Agora, quando estava só ele e a Luciana, que a gente dava atividade para eles dois do mesmo nível, era meio mundo de confusão. Porque ele não gostava dessas atividades de raciocínio lógico, ele precisava muito de sequência lógica, que ele é o déficit dele, sequência lógica, raciocínio lógico. Ele é muito criativo, ele desenha muito bem, e aí, língua portuguesa ele já não gostava, quando ele fazia os desenhos deles que eram lindos, e a gente pedia para ele escrever, né, as palavras, o vocabulário do desenho, ele já não gostava, né, ele pedia outra folha para desenhar, porque o negócio dele era só fazer desenho, mas a gente conseguiu avançar, né, e a Luciana avançou muito mais do que ele, porque ela não faltava por nada no mundo, né? Mesmo que a gente aqui olha, amanhã não vai ter aula, porque vai ter alguma outra reunião, eu tinha que estar em algum outro lugar, eu não ia dar aula para ela ia assim mesmo para o pai. Ela era muito frequente. Já ele não, ele tinha mais dificuldade para frequentar, porque eu morava muito mais longe, não andava sozinho, né? Então era muito mais difícil para ele frequentar as aulas. E aí, o que faz o sucesso do aluno é a frequência, né, a regularidade das aulas da sala de recursos, certo? Tudo bem até aí? Certo. Outra coisa que eu lembrei que ela queria, porque as provas deles têm que ser diferentes, né? Então, ela queria umas provas mais fáceis, menos complexas para ele. Eu sei que é bem complicado o professor se adaptar a essa realidade, porque ele faz ele não tem o costume de atender esse aluno, né? Ele não é especialista naquilo ali. Aí ele tem que fazer uma prova para os alunos todos, digamos,
50 alunos, e ele, os 51, ele tinha que fazer diferente. Sim, mas aí isso é um direito que ele tem de ser avaliado de acordo com a deficiência dele, de acordo com a necessidade. Isso aí ele tem Não era direito. feito, mas assim, parecia que ela queria que ele fizesse bem mais fácil. E tem coisa que não tem como facilitar tanto, né? Principalmente nessa área de Na verdade, não é facilitar, né? É conhecer o aluno, saber o nível dele e fazer de acordo com o nível dele, né? Nem menos e nem mais, de acordo com o nível. Porque se fizer menos, a gente não vai estar ajudando não vai esse ter aluno. qualidade. Isso, não vai estar ajudando, né? Ele vai estar simplesmente lá por estar, fazendo a prova dele, né? Uhum. Então, vamos lá. As atividades a serem desenvolvidas no atendimento do aluno, é um item que tem que constar, né? Então, o que eu vou fazer? Quais são essas atividades? É jogo, é atividade de interpretação de texto, é exibição de vídeo, né? Então, eu tenho que citar todas essas atividades. A seleção de materiais a serem produzidos para o aluno, né? Vou precisar produzir algum recurso, vou precisar fazer alguma adequação dos materiais. Todos esses detalhes eu tenho que citar nesse plano. Seleção de materiais e equipamentos que necessitam ser adquiridos, né? Se lá na minha sala de recursos não tem nada, só tem a mesa e as cadeiras. Aí eu tenho que solicitar para a escola um computador, chamex, impressão, tudo que eu vou precisar eu vou ter que citar no plano. Tipo de parcerias necessárias para o aprimoramento do atendimento e da produção de materiais. Professor, instrutor de Libras, elaborando os materiais com o professor do AE, da sala comum, de acordo com o estado de desenvolvimento da língua de sinais no qual o aluno se encontra. Né? Então, eu tenho que, isso é uma equipe, né? Eu tinha que formar essa equipe, eu, o professor do AE, o professor de língua portuguesa, o professor do ensino comum, o instrutor de Libras, né? Que deveria ser um surdo e não tem, para poder a gente montar essas atividades para esse aluno, né? Produzir esses materiais. Profissionais da escola que receberão orientação do professor de E sobre serviços e recursos oferecidos ao estudante. Então, meu trabalho como professor do AE, orientar os professores do ensino comum, orientar quem lida com esse aluno na escola, né? No caso do aluno autista, se ele tiver um cuidador, um tutor, o professor que fica com ele na sala, né? O professor que são de todas as disciplinas, o porteiro da escola, quem recebe ele, a coordenação. Então, eu, como professora do AE, que vou complementar a atividade dele, né, para que ele tenha autonomia na escola, preciso orientar e ter contato com todos esses profissionais que trabalham com esse aluno, certo? Vocês verem como não é fácil. A avaliação dos resultados, né? Então, a minha forma de avaliar a Luciana é montar um portfólio, onde ela tem todas as atividades e cada atividade dela tem uma tag, né? Então, ela fez uma atividade hoje de estudo de vocabulário sobre um determinado tema, né? Sobre o tema frutas, por exemplo. E aí, eu vou ter que colocar, se ela conhece as frutas, se ela sabe os sinais, se ela sabe escrever, se ela contextualizou com alguma situação em casa, usando esse vocabulário. Então, todas essas observações eu coloco na atividade da Luciana. Aí, lá no finalzinho, né, no final do meu período, que eu marquei lá no meu plano, que tem os meus objetivos, aí eu vou ver se a Luciana alcançou tudo que eu quis, né? Tudo que eu quis chegar, que ela alcançasse. E aí, se isso não aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou reestruturar esse plano, né? Continuar com o mesmo conteúdo que eu estava, né? O mesmo vocabulário, e trabalhar de uma outra forma para que ela consiga aprender e captar tudo que eu tinha pretendido para ela, certo? Então, tem a indicação de forma de registro. O plano deverá ser avaliado durante toda a sua execução. O registro de avaliação do plano deverá ser feito em um caderno, ficha de acompanhamento, a gente tem essas fichas, né? Onde serão descritos pelo professor do AE o uso do serviço e do recurso em sala de aula, durante o AE e no ambiente familiar. No registro deverão constar as mudanças observadas em relação ao aluno no contexto escolar, o que contribuiu para as mudanças constatadas, repercussão das ações do plano de gestão no desempenho escolar do aluno, né? O professor do ensino comum vai me dizer, ele melhorou, ele não melhorou, ele está precisando disso.
isso aqui foi bom, isso aqui não foi, certo? Eu vou ter que ter esse feedback do professor. E a avaliação ocorrerá continuamente assegurando conhecer os avanços do aluno, certo? Então, essas são as minhas indicações de forma de registro. Os resultados obtidos diante dos objetivos do plano de AE. Se o plano de ação foi executado com comprometimento, responsabilidade, o aluno se sentirá estimulado para o desenvolvimento da comunicação com sua família e colegas. A gente vai ver na mesma hora, no mesmo período que o plano está dando certo. Encorajamento e confiança no ambiente escolar e familiar, como também progresso na aprendizagem. Contribuições no processo de aquisição da Libras, acesso às oportunidades de usufruir das informações e situações da vida, ampliando o vocabulário tanto na Libras quanto na língua portuguesa. Contribuições no desenvolvimento cognitivo e social, contribuições nos módulos de análise diferenciado e ampliação nos processos comunicativos. Então, sobre esses resultados, eu vou sempre contar a história da Luciana, porque ela é minha aluna por mais tempo, né? Eu nunca tive uma aluna por tanto tempo comigo como eu tenho ela. Então, eu já tenho a Luciana há 7 anos, acho que um pouquinho mais de 7. Mas que eu tenho feito os registros há 7 anos. E a Luciana é uma menina que ela tem muitos problemas psicológicos, né? Ela foi abusada por um parente, ela engravidou, tiveram que fazer esterectomia, ela teve infecção, né? Ela fizeram aborto com a Luciana, ela teve infecção, passou por muitos traumas. Né? Então, quando a Luciana chegou no CAIS, nenhum homem chegava perto da Luciana. Ela tinha sempre na bolsa roupa, toalha, sabonete, como se ela fosse para um outro lugar, né? Sempre. E a gente não sabia por que ela andava assim. Né? Ela sempre andava, ela ia sozinha, porque ela mora perto, ela ia sozinha, voltava sozinha para casa. Só quem mora com ela, só ela e a mãe dela, que já é uma senhora de mais de 75 anos. E nenhum homem chegava perto da Luciana. Então, eu comecei a trabalhar com a Luciana Libras, língua portuguesa. Então, ela aprendia por um período, quando ela entrava de férias, ela vinha 0, né? Ela não conseguia saber nem o alfabeto. E isso daí foi por ano, a gente pisando na mesma tecla, né? Eu trabalhava língua portuguesa, ela esquecia, voltava, trabalhava de novo. E aí, a gente foi conversar com outros colegas que trabalham com a deficiência intelectual para ver o que estava acontecendo. E aí eles foram lá no CAIS comigo, me ajudaram a fazer uma reavaliação na Luciana, e a Luciana, ela tem problema de memória curta. Então, a gente ensinava uma coisa e ela esquecia, né? Esquecia o que a gente tinha ensinado. Então, ela falou, a pessoa que me ajudou lá no João Moana, ela disse assim, então, tu dá o conteúdo da Luciana, quando chegar no outro dia, você relembra o conteúdo, avança no conteúdo, ela vai passar o fim de semana e é capaz dela esquecer. Então, manda uma tarefa para ela ficar lendo, para ela fazer, para ela chegar na segunda-feira com pelo menos alguma... Vixe, meu computador desligou. Só um minutinho que faltou energia. Só um minutinho. Vou voltar no slide aqui. Só um minuto. Só um pouquinho aqui que eu tô tentando colocar uma bateria extra aqui. O computador não está carregando. O que aconteceu? Só um minuto que vai voltar. Só um minuto.
Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Estamos, Ana, estamos. Sim. Então, eu vou falando por aqui pelo celular enquanto o computador reinicia. Eu coloquei uma bateria extra aqui nele, que dá certo. Sem energia é complicado, tá bem que o celular está carregado. Então, enquanto eu não volto com o slide. Então, a Luciana, como eu estava falando, ela tem a memória curta, né? Então, a gente decidiu fazer dessa forma. Dava a atividade de casa, né? Que era mais um estudo, para estar na segunda-feira, lembrando do conteúdo, né? Que foi esse slide aí para vocês, botou? Voltou a projeção? Não, gente? A apresentação do slide? Isso. Não, ainda não apareceu aqui não. Não, Ana, não. É porque saiu. Estou saindo da reunião e voltando. Só um minuto. Deixa eu voltar para a apresentação. Voltou? Voltou. Agora voltou. Voltou. É. Ana Cristina, ligar teu microfone. A gente não está te ouvindo. Agora sim, né? Certo, deixa eu voltar para a apresentação. Um negócio complicado isso. Tá apresentando, gente? Tá. Ainda não apareceu, não. Agora foi, né? Tá, agora sim. Certo. Então, quando a gente começou a dar dever de casa, né? Então, ela foi para frente, progrediu. E aí, quando eu falo... Deixa eu voltar o slide aqui onde eu estava. Só ler aqui onde eu estava. Sim, era esse aqui. Sim, contribuição no desenvolvimento cognitivo social. Ela não interagia com ninguém, né? A Luciana tinha um sério problema de interação. Nenhum homem chegava perto dela. Ela não aceitava ser atendida por nenhum outro profissional que não fosse eu. Ela até chorava, né? E se eu estava atendendo a Luciana e chegasse um outro aluno, que eu recebi vários alunos, até aluno da prefeitura lá da escola bilíngue do Luiz Viana, para ser atendido junto com ela ficava zangada, entendeu? Como se eu tivesse, não quer mais saber de mim, né? Aquele ciúme do professor. E aí, a gente começou a inserir a Luciana, apresentar a Luciana para os alunos dos cursos do CAIS, né? Então, teve dia que eu cheguei e ela chegava muito cedinho, às vezes chegava antes de mim, e ela estava ensinando que ela sabia sinais para os alunos do curso de livros que ficavam lá no pátio do CAIS esperando a aula começar. Aí eu comecei a observar, né, essa interação da Luciana, sempre perto das meninas, né, não tinha nenhum homem perto dela, ela tinha realmente rejeição aos rapazes. Aí um dia eu falei com a professora Paula, né, a Paula é professora do curso de iniciação a Libras, que são surdos que não têm língua de sinais,
E eu disse, Paula, vamos colocar os meus alunos junto com os teus para eles fazerem alguma interação, para a gente fazer uma brincadeira, um jogo. E aí que surgiu, né, um dia a gente trabalhando, a Paula estava trabalhando vocabulário alimentos com eles, e eu estava trabalhando gêneros textuais, receita com a Luciana. E eu falei assim, Paula, vamos fazer um bolo de chocolate, né? A gente traz os ingredientes, usa a cozinha, e aí a gente foi fazer essa atividade junto, uma atividade coletiva. E a Luciana tomou conta da atividade, ela disse que ela sabia fazer, que ela fazia bolo bem, fazia bolo gostoso, e a gente deixou, né? Deixou ela sozinha fazer o bolo, depois a gente foi ensinar sinais, os sinais para os alunos dela, tudo para que houvesse interação. E teve uma hora que eu falei, Paula, vamos ver até onde, né, vai essa autonomia da Luciana. Aí a gente falou para a Luciana, você que é a professora, você que vai ensinar agora os alunos da professora Paula a fazer o bolo. E ela se colocou no lugar de professor, aí mostrava os produtos e fazia o sinal, aí eles repetiam. E foi assim, muito legal, né? Então, como ela não faltava nunca às aulas, essa parte de interação com os colegas, do convívio social, porque ela não sai para lugar nenhum, né? Ela vai só, o lugar que ela vai é para o CAIS e para a escola e para casa, né? Porque a mãe dela sai de manhã, só chega de noite, então eles não têm vida social, de passear, não tem essas situações. Então, isso foi muito bom, né? Esse foi um resultado positivo que eu tive para a Luciana, mas para chegar até aí foram pelo menos uns 5 anos de trabalho, batendo na mesma tecla e errando e tentando acertar. Né? Então, é muito importante o plano de atendimento, a gente seguir direitinho as orientações que a gente mesmo constrói e reelaborando quando não vai dando certo. E ir atrás dos parceiros, né? Quando a gente tiver uma dificuldade, não tenho vergonha, não tenho receio de pedir ajuda, não, porque a gente não vai descobrir sozinho, né? Até porque a minha praia é surdez, né? De deficiência intelectual, já estudei, mas não sei lidar, ainda não sei 100% lidar com a deficiência intelectual e estou aprendendo todo dia, né? E a reestruturação do plano, né? A gente tem que reestruturar o plano assim que terminar o período, fazendo novas pesquisas, né? Pegando mais outros recursos, para que o plano funcione e a gente consiga lá no final do ano fazer aquele relatório positivo, né? Do que deu certo, o que não deu, e reavaliar esse plano. Então, essas são todas as informações que a gente tem no plano de atendimento. E como eu falei na segunda-feira para vocês, no AE para alunos com surdez, a gente tem 3 momentos, né? Vocês lembram? O AE de Libras, o AE para o ensino de Libras e o AE para o ensino de língua portuguesa. Então, o meu plano de atendimento, ele tem que constar esses 3 momentos, né? O que eu vou fazer no AE de Libras, né? Eu tenho que ver o nível de língua de sinais que a Luciana está, para inserir novos vocabulários, inserir novos contextos de Libras para a Luciana aprender a língua dela, né? Explicar sobre cultura, que existe a cultura surda, a identidade surda, explicar isso dentro do nível de entendimento dela. O AE em Libras, né? Tem que constar lá no meu plano essa parte também do AE em Libras, que eu vou ver o que ela tem dificuldade lá na escola para passar esses conteúdos em Libras, no conteúdo de química, de biologia, de física, de matemática, para passar em Libras para ela. Ela não tem dificuldade nenhuma com matemática, com 4 operações, com fração, ela não tem nenhuma dessas dificuldades. Aqueles conteúdos mais avançados de matemática, é lógico que ela realmente não tem o entendimento, né? Mas o básico de 4 operações, de fração, de porcentagem, ela já consegue ter o entendimento. E o AE para ensino de língua portuguesa, né, que os meus objetivos são sempre os mesmos, né, que é ampliar o vocabulário e fazer com que a Luciana interprete texto de gêneros textuais diferentes, ok? Tem que ter esses 3 momentos no plano. E aqui tem umas questões, né, que acompanham a elaboração do plano de atendimento. Então, eu tenho que saber quem é o meu aluno, né? Eu vou conversar com a família para saber quem ele é, se nasceu surdo, se não nasceu, se foi por motivo de doença, alguma coisa assim. Estou falando da surdez, mas pode ser de qualquer outra deficiência, tá, gente? O que ele sabe, né? O que ele precisa aprender, o que vai ser ensinado, por que vai ser ensinado, para que vai ser ensinado, por quem,
onde vai ser ensinado, quando, como vai ser ensinado, que recursos serão utilizados no ensino, de que maneira vai ser avaliado o ensino. Então, depois que eu responder todas essas questões, né, conhecendo o meu aluno, eu vou construir o meu plano. Eu tenho mais um exemplo, que é do Tiago Marrocos, né, que ele é aluno surdo e autista. Eu atendi o Tiago até, acho que uns 3 anos atrás, e ele tinha, além do autismo, né, e da surdez, ele tinha um sério problema familiar, porque ele era criado pela avó e pela mãe, e a avó queria que o Tiago fosse aquele bebezão, né, que ela fazia tudo pelo Tiago, o Tiago não tirava nem a roupa só, o Tiago ainda usava fraldas, ele não comia sozinho, né, e aí ele tinha problema motor, né, ele não tinha coordenação motora fina, para o Tiago escrever, ele pegava na mão dele, assim, ó, ele segurava, vocês estão vendo aqui, deixa eu procurar aqui, ó, ele pegava aqui na mão dele, e aí ele ia empurrando, assim, ó, a mão para poder pintar. Se ele pintasse, ele pintava só num lugar, né, até furar o papel, ele não tinha coordenação motora fina. Então, nós trabalhamos essa parte, ele não saía de casa, ele só ia para casa da família dele, então ele não conhecia muitas coisas, ele não conhecia. E aí a gente teve várias experiências, né, fizemos várias experiências com ele. A primeira foi fazer com que ele comesse sozinho. Quando ele chegava lá no cais, a avó dele deixava ele sentado na porta dentro da sala, tirava a bolsa das costas dele, colocava no lugar certinho, tirava o caderno, nada disso ele fazia, né, tudo a avó dele que preparava. E aí aquilo começou a me incomodar, né, porque se eu queria que ele tivesse autonomia, se era um dos objetivos do meu plano, então ele tinha que desenvolver isso sozinho, né? Ele era autista, mas ele não ia ter a avó dele para a vida inteira, né? E aí eu conversei com a mãe dele e falei para a mãe dele que ia começar a fazer com que ele tivesse essa autonomia. Então teve um dia que eu cheguei primeiro que ele, e ele desceu do carro e a avó dele já vinha segurando a mão dele para levar para dentro da sala. Aí eu falei, não, pode deixar o Tiago aqui, que o Tiago daqui, ele vai sozinho para dentro da sala. Não, ele não sabe o caminho, sabe que toda terça e quinta ele faz esse percurso aqui, ele sabe sim, tem como ele se perder. E aí levei o Tiago para a sala, e quando chegou na sala, eu falei para ele tirar a mochila, ele ficou me olhando, né, esperando que eu tirasse a mochila, e fazia sinal, tipo, com a cabeça assim, né, ó, tira minha mochila da costa. Eu disse, não, se você que vai tirar a sua mochila da costa. Aí eu botei a minha mochila na costa e tirei, né, para que ele fizesse o mesmo. E aí ele foi e tirou a mochila dele. Aí foi tipo a gente ensina a criança repetindo, né? Eu botei a minha mochila no lugar e apontei para ele botar a dele. E assim foi, né? Nessa repetição, toda terça e quinta era a mesma coisa. A segunda, aí ele conseguia, né? Já ia passava sozinho, tirar a mochila e botar no lugar. Uma etapa vencida. A segunda etapa foi fazer ele furar, porque ele só comia Nescauzinho e comia pão. Ele trazia todo dia o Nescau e o pão dele. Furar o Nescau e tirar o pão de dentro do depósito dele. E aí ele ficava apontando para fazer. Não, e você vai tirar. E botava na mão dele o Nescau, porque até para abrir o festiclé da bolsa ele não tinha coordenação motora para abrir. E aí eu segurava com a mão dele, fazia força com a mão dele, né, segurando na mão, tipo ensinar a criança a escrever segurando no lápis. Ensinando passo a passo tudinho. E aí ele já conseguia fazer tudo só. E teve um dia que estava tendo uma exposição lá dos alunos, das atividades dos alunos da sala de recursos no CAIS, e ele foi colocar a blusa do evento que a gente planejou, que eram todas as salas de recursos expondo as suas atividades, que fizeram com os alunos iam apresentar o trabalho deles, e dei a camisa para o Tiago trocar no banheiro, e ele com a blusa abotoada até aqui, né, a blusa foi pro banheiro e custou, todo mundo já arrumado e nada do Tiago aparecer. Aí eu pedi pro vigia ir ao banheiro, ver o que estava acontecendo. E aí o seu André foi ao banheiro, bateu na porta, aí o Tiago surdo, né? Como que ia abrir a porta, como que ia ouvir. Aí ele subiu e viu que ele estava forçando para tirar a camisa com os botões abotoados, porque ele já estava morto de suado. Aí o André pulou o banheiro,
abriu a blusa dele, né, ajudou ele a tirar e vestiu a outra, aí o Tiago saiu morto de suado de dentro do banheiro. Então, nem tirar a roupa ele sabia, e ainda se trancou no banheiro. Pense na situação, se não tivesse o vigia lá para fazer isso, ia ter que entrar no banheiro masculino para resolver isso. E aí lá vem o Tiago, aí lá foi mais um dia, mais um objetivo, colocar, ensinar o Tiago a abrir fechiclé, fechar botão, amarrar, levei um brinquedo da minha filha que ensinava a fazer essas coisas, né, tinha aqueles ursinho que tem de amarrar o cadastro, de fechar o botão, de fechar o fechiclé, levei, aí ele aprendeu. Aí toda terça e quinta eu mandava a mãe dele levar uma blusa extra para ele poder ele tirar a blusa, vestir a blusa. Abre o botão, fecha o botão, sobe o fechiclé, abre o fechiclé, amarra cadastro. Aprendeu tudinho. No final das contas, ele já fazia essas coisas sozinho, aí teve a festa junina no cais, né, e aí eu falei para a mãe dele levar uma comida que ele gostasse. E ela levou lá o que ele gostava. Aí o Tiago dançou boi, dançou quadrilha, brincou, a mãe e a avó lá vendo tudo, morta de feliz. Quando foi na hora do lanche coletivo, a mesa lá posta, e o Tiago foi para a fila com os outros alunos para se servir. A avó dele foi para frente, pegou o prato para servir o Tiago. Aí eu disse, não, a senhora não vai ficar ali sentadinha, que o Tiago vai se servir sozinho, vai comer. Não, ele não sabe. Ele sabe sim. Aqui ele faz tudo sozinho, aqui ninguém faz nada por ele. Não, ele não sabe, em casa eu que boto a comida no prato dele, eu que dou a comida para ele, que ele não sabe. Sabe, aqui e a mãe dele só fazia chorar, né, porque ela nunca tinha visto ele fazer tanta coisa no dia. E sozinho, né, sem ninguém auxiliar. Aí eu deixei ele na fila, né? Eu falei, a única coisa que a senhora pode fazer é segurar o prato para ele, porque ele realmente não tem muita firmeza nas mãos, e para colocar a comida. Aí a mãe dele veio para ajudar. Aí ele aceitou a mãe dele segurar o prato e ele mesmo colocava o que ele queria que estava em cima da mesa. Ele sentou, colocou o prato e comeu sem se sujar, porque ele comia parecendo um bichinho, né? A comida saía pela boca, ele se molhava todo. E comeu. E a mãe dele chorando, e a avó dele me olhando, me fuzilando. Né? Assim, porque está fazendo o meu neto passar vergonha, que ele não sabe fazer isso. Eu achando maravilhoso onde eu tinha conseguido chegar, né? Onde meu trabalho tinha conseguido alcançar. E a avó dele achando que eu estava expondo o neto, e a mãe dele muito feliz, porque ele tinha conseguido fazer muitas coisas. E até eu chegar e levei o Tiago para a feira do João Paulo, para ver peixe, para conhecer peixe, para pegar em fruta, né? Fizemos muitas aventuras, né, da sala de recursos, que foi bom para ele, né? Hoje eu realmente não sei por onde o Tiago está, né? Ele não tá, ele estudava no Miguel Lins, ele não está mais estudando. Não sei o que foi feito do Tiago, a gente perdeu o contato. Mas é mais um exemplo de que o trabalho da sala de recursos funciona, né? E não tem necessidade de ser só o conteúdo. A gente tem outras atividades que podem ser trabalhadas. Agora, ele sabia livros, ele sabia cores, ele sabia a idade, ele sabia a quantidade, ele sabia pedir licença, sabia cumprimentos, né? Mesmo com a dificuldade motora que ele tinha, não sei se ele tinha paralisia cerebral, né, leve, ele tinha um problema motor sério, né, nas mãos. E aí impedia ele realmente de fazer muitos movimentos, muitos sinais. Mas ele tinha entendimento. Quando a gente mostrava as imagens das figuras, dos vocabulários, ele fazia do jeito dele, a gente entendia que ele estava fazendo o sinal certo. Né? Então, é um trabalho mesmo de formiguinha, né? Mas que é muito Cristina. gratificante quando a gente vê o resultado. Ana, Oi. Porque faz parte do conteúdo do AE a prática da vida diária, né? Isso, exatamente. Planeja a atividade da vida diária. Então, por isso que a gente pode trabalhar, sim, a questão da boa maneira com eles. Exatamente. Comportamento, socialização. Exatamente. Eu estava contando na turma de ontem de manhã, eu não sei se falei para vocês, que também numa escola que eu fazia atendimento de uma surda, lá numa escola não da guarda, era Y Bacanga, tinha uma aluna com deficiência intelectual que era a professora da sala que atendia. E essa menina, ela era discriminada por toda a escola, né? Não só pelos colegas, porque a menina era obesa, porque ela era negra, porque ela tinha o cabelo seco, ela realmente não era uma pessoa bonita, né? E, além de tudo, tinha deficiência intelectual, ela tinha aquele problema que fica babando. E aí, em vez dos colegas ajudarem, né? Em vez dos colegas
dos professores não permitirem esse tipo de situação, porque os colegas chamavam ela de bruxa, e ela ouvia, ela não era surda, né? A surda era a outra que eu atendia. Aí um dia eu falei, Aline, a gente precisa trabalhar a autoestima dessa menina, né? Porque daqui a pouco ela pode cometer até suicídio, porque ela não gostava de ir para a escola, porque na escola ela só ia sofrer bullying, né? Então o que aconteceu? A Aline, ela trabalhava, vendia Mary Kay, uma atividade extra dela, né? Mary Kay, é bom esse negócio. Aí eu falei para minha aluna que a gente ia ter um dia de beleza na sala, que ela ia arrumar, maquiar, arrumar o cabelo da colega dela, que elas tinham atendimento no mesmo dia. E ela sabia fazer isso muito bem, né? Então, para a gente estava ajudando ela a vencer a timidez, porque ela era uma surda muito tímida, né? A gente dava aula de portas fechadas, que ela tinha vergonha de fazer Libras, que ela era a única surda da escola, só quem sabia Libras para falar com ela era a professora da sala de recursos e as intérpretes, né? Eu só ia fazer atendimento de língua portuguesa uma vez na semana. E mais ninguém. E Ana, outro detalhe importante também, que às vezes os professores ficam agoniados, é a questão quando a gente pega esses alunos muito difíceis, como tu acabou de citar, aquele que dava trabalho para botar mochila e tal, e outros problemas mais que a gente sabe quando a gente lida com isso, é a questão da rotina, nem que a gente passe um mês que seja com o aluno trabalhando na rotina até ele se adaptar naquilo ali, porque às vezes tem professor que se angustia com aquilo ali, né? Aí quer entrar logo com conteúdo, com atividade, não adianta. A primeira coisa que a gente deveria trabalhar é a rotina dos alunos, não é isso? Isso. Não tem como trabalhar conteúdo se ele não tem uma rotina quando ele chegar na sala de aula. Né? A gente não consegue avançar em nada, é em vão. Né? E aí, então, essa menina que eu estou falando, ela nem assistia aula, ela ia para a escola para ficar de cabeça baixa. Porque quando ela queria falar alguma coisa que ela tinha entendimento, ela tinha déficit intelectual, mas ela entendia muita coisa, ela era muito esperta. Mas, assim, o tanto de bullying que ela sofria impedia até dela abrir a boca para se manifestar, entendeu? Aí, a gente fez duas coisas ao mesmo tempo. A gente melhorou a timidez da aluna surda, que começou a interagir com essa outra, elas ficaram sendo amigas na escola, elas passavam o recreio juntas, que elas não eram nem da mesma sala, e melhoramos a autoestima da outra. Então, um dia a gente marcou, né, a Aline levou os produtos dela, aí a minha aluna pintou o cabelo, fez trancinha no cabelo dela, organizou, botamos brinco, fizemos umas pulseirinhas juntas lá, atividade de coordenação motora que ela também não tinha. E aí, quando ela nem se olhava no espelho. Então, quando a gente colocou um espelho para ela se olhar, que ela viu que ela estava arrumada, né, que ela estava bem bonita, de batom, e a gente elogiando ela, tudo, tiramos foto com ela, tiramos foto dela, demos o celular para ela fazer selfie, que ela nem isso ela fazia. E aí, o guarda da escola passou pelo fundo da escola, né, que tinha a nossa janela, viu o que a gente estava fazendo e foi falar para a gestora. E aí a gestora, do nada, apareceu, bateu a mão, abriu a porta da sala sem pedir licença, sem a menor educação, e diz, isso aqui é uma sala de aula ou isso daqui é um salão de beleza? Né? Desse jeito, eu não estou tirando nem colocando nenhuma palavra. Aí aquilo me chocou. Oi. Eu posso falar rapidão, é que eu fui cortado agora há pouco. Eu vou pegar a deixa do teu aluno Tiago, e essa situação agora. Sim. Eu quero voltar na aula de segunda-feira, quando tu trouxeste para a gente o verso de Carlos Drummond de Andrade, sobre as pedras. A avó do Tiago, ela foi uma pedra, porque ela estava dificultando o processo de ensino-aprendizagem do próprio neto. Ela estava limitando ele. E agora, nessa aluna, a diretora chegou, mais uma pedra. Uhum. Não só a diretora, num dos planejamentos que eu participei dessa escola, a professora de língua portuguesa, ela disse no meio do planejamento, porque eu comecei a minha fala, né, que me chamaram para os alunos da sala de recursos, para apresentar como era o trabalho tudinho, e aí essa professora de língua portuguesa, ela disse assim, agora, de uns tempos para cá, inventaram de colocar esses doentes na sala de aula. Aí aquilo me deixou extremamente irritada, né? Aí eu disse, professora, a senhora tem filhos? Aí ela disse, não, mas o que tem isso a ver com o contexto que a gente está aqui? Eu disse, porque a senhora não tem filhos, não sei se a senhora pretende ter,
Não sei se a senhora tem parentes com deficiência, não deve ter, porque quem faz esse tipo de comentário é porque não conhece a situação de uma pessoa com deficiência. E eu vou lhe dizer que todos os direitos que os seus alunos, seus parentes, adolescentes, que a senhora deve ter, sobrinhos, alguma coisa, tem, essa menina também tem. Entendeu? Ela não tem doença nenhuma, ela nasceu com deficiência. E a senhora, como professora de língua portuguesa, deve saber que doença e deficiência são coisas completamente diferentes. E aí, ela disse, não, mas isso não vem ao caso, porque esse tipo de aluno doente repetia que era doença, né? É só para não dar trabalho. Aí eu disse, dá trabalho mais do que um aluno que chega na sua sala bagunçando, drogado, que rouba sua bolsa, que eu sei que já roubaram. O que ela faz? Em que ela lhe atrapalha? Porque ela chega na sala, ela senta no lugar dela, ela não se manifesta de forma nenhuma, que eu já sei. O que a senhora tem que fazer é dar a sua aula e prestar atenção nela como a senhora presta para todos os alunos. É dar atenção para ela como a senhora dá atenção para todos os alunos. A senhora tem aluno na sua sala que não sabe ler como ela não sabe. E a senhora auxilia esses alunos e não auxilia ela. Então, a senhora está excluindo a aluna. A senhora está sendo preconceituosa. E eu podia muito bem, como professora de AE, como uma pessoa que defende a educação especial, instruir a mãe dela de ir a uma delegacia, fazer um BO, porque a senhora está discriminando, chamando a filha dela de doente. E aí ela se sentiu ameaçada, ela disse que ia me denunciar para a SEDUC, para a SUES, para tudo, a senhora vai me denunciar. Mas que eu vou conversar com a mãe dela, para ela procurar o direito delas, eu vou, com certeza. E aí, assim, eu saí, eu pedi para sair da sala, eu não ia mais falar, porque aquilo tinha me deixado, assim, tirou do meu eixo, né? Eu não consegui mais ficar naquela sala. E aí, depois, eu soube que a professora pediu para ser removida da escola, né? Pediu para ser lotada em outra escola que não tinha aluno com deficiência, né? E várias situações aconteciam nessa escola, várias. Tinha um menino com síndrome de Down, que ele se masturbava na sala e os colegas faziam roda ao redor dele para estimular o que ele estava fazendo. O menino servia de chacota para todo mundo, né? E o que completamente errada a situação, né? Completamente errada. E aí a diretora sabia de tudo isso. Ela era ciente de todas essas coisas. Mas aí, na minha sala, né, eu estava desenvolvendo atividade de autoestima com as alunas, aí ela me disse que era salão de beleza. Mas aí eu chamei ela, pedi para ela sentar, perguntei se ela conhecia o que era atendimento, se ela sabia do plano de atendimento, aí mostrei o meu plano para ela, com os objetivos, com a atividade de melhorar a autoestima dos alunos. Aí ela mudou completamente o pensamento, né? Porque o que acontece na maioria das vezes é que nem o gestor não sabe o que está acontecendo na sala de recursos, né? O professor não se mostra, né? Não divulga o seu trabalho. Então, é como eu sempre, a gente tem que aparecer, né? A gente já fica escondido numa salinha isolada que ninguém sabe o que é. E aí, quanto mais a gente se isola, mais a gente é discriminado, né? Então, a gente tem mesmo que se mostrar e fazer a coisa acontecer para todo mundo da escola, instruir todos os profissionais da escola, né? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Vocês estão me ouvindo? Para mim, aqui no meu celular, parou no áudio. Tudo certo, gente? Tá tudo certo. Tudo, professora, pode continuar, tudo certo. Parou aqui o meu áudio. Certo, então vamos lá. Então, eu tenho uma atividadezinha bem aqui para a gente fazer já. Não precisa escrever nada, não. Temos... vocês já viram o alfabeto manual, né? Manual de Libras, aquele das mãozinhas. Então, aqui eu tenho 2 casos. Uma menina surda de 8 anos de idade, que reside em um grande centro urbano e estuda em uma escola pública cursando o 2º ano de ensino fundamental. O segundo caso, um adulto surdo de 25 anos, que reside em uma pequena cidade próxima a uma capital, trabalha em uma empresa de transportes e estuda à noite na EJA, né? Então, pense nessas 2 situações, né? E a atividade é essa aqui. Ui, cadê a atividade, gente? Assim, elaboração de um alfabeto personalizado, né? A gente trabalha na sala de recurso, esses alunos são nossos alunos, em turnos diferentes, e a gente precisa construir um alfabeto personalizado, aqueles alfabetos ilustrados, para essas 2 situações. O alfabeto que eu vou construir para essa minha aluna de 8 anos de idade, que mora num grande centro urbano, estuda uma escola pública e cursa o 2º ano do fundamental,
é o mesmo alfabeto que eu vou usar com um adulto surdo de 25 anos, que reside em uma pequena cidade próxima a uma capital e trabalha em uma empresa de transporte e estuda à noite na EJA. Né? Digamos que eles sejam da mesma série. Só que ele é adulto, estuda na EJA e ela é criança, estuda no ensino fundamental. Esse trabalho, esse alfabeto vai ser o mesmo? O que vocês acham? Com vocês aí. Não. Não? Como é que vai ser um? Não, por quê? Preciso saber o porquê. Quem que vai falar? O alfabeto para a menina teria que ser ilustrado, mais infantil, né? Com uma ilustração infantil. Para o rapaz já faria uma coisa mais adulta, né? É um outro tipo de recurso. Certo. Como seria a ilustração desse alfabeto para esse adulto surdo? No caso, uma menina de 8 anos, Ana, viria com um alfabeto personalizado com uma ludicidade, né? No caso, infantil. Certo. Podia ser um alfabeto com coisas que ela gosta, tipo de princesa, né? Um vocabulário de roupas, de alimentos que ela gosta, né? Objetos femininos. Isso, objetos femininos. E para o adulto surdo, como seria esse alfabeto personalizado? Vendo esse contexto que ele trabalha, numa empresa de transportes, ele estuda à noite, mora numa cidade que não é a capital, né? Não deve ser no interior. Como seria esse alfabeto? É fácil a gente fazer uma atividade infantil, né? Eu botei essa questão porque sempre que a gente vai fazer atividade para os nossos alunos, a gente, que são de alunos com deficiência, a gente procura infantilizar as atividades, né? A gente sempre faz atividades infantis, porque ainda mais os deficientes intelectuais, que eles não têm o nível de cognição de acordo com a idade. E aí a maioria das atividades são infantilizadas. A decoração da nossa sala de recursos é sempre infantil, né? Embora o nosso público não seja infantil. E quando os meus alunos da sala de recursos começaram a ficar de adolescentes para adultos, eles reclamavam quando tinha aquela centopeia de alfabeto, quando tinha aquele mural de aniversário de balãozinho, aí eles reclamavam disso, né? Que eles não eram crianças, os diziam logo assim, eu não sou mental. Isso aí é coisa de deficiente mental, né, que eles não gostam. Então, a gente tem que fazer aí as atividades para os nossos alunos de acordo com a faixa etária, porque, mesmo sendo alunos com deficiência, eles são crianças, eles são jovens, são adolescentes, são adultos. Né? Então, a gente tem que pensar nas atividades de acordo com a faixa etária. Então, como que eu faria uma atividade para esse aluno? Então, se ele tem 25 anos, trabalha no interior, mora no interior, a gente pode usar um vocabulário que ele usa lá, né? No contexto de tipo, Q de quitanda, R de roça, trabalha numa empresa de transportes, marca de carro, peças de roda, né? Tipo algo relacionado ao trânsito. Isso, ao trânsito, ao transporte público, meio de transporte. E um alfabeto que seria comum para esses dois públicos diferentes seria um alfabeto de rótulos, né? Rótulos de supermercado, que é muito interessante, porque coisas de supermercado, independente de idade, todo mundo usa. Né? Então, a gente poderia fazer um alfabeto personalizado bem infantil para ela, com coisas de menina, com coisas que ela gosta. O dele com o contexto da empresa de transporte, porque isso já ampliaria o vocabulário dele, tanto de língua portuguesa como de Libras, e poderia fazer um alfabeto comum para os dois, né? Como esse de rótulos que eu estou falando para vocês. O tanto de coisa que a gente pode fazer e pode ensinar com um alfabeto, né? Muitas atividades que a gente pode fazer utilizando só o alfabeto, certo? Uma ideia para vocês que têm alunos surdos ou alunos com deficiência. E aqui tem as nossas fichas, né? Esse daqui é o nosso modelo de plano de atendimento, depois eu posso disponibilizar para vocês, eu botei só fotos e às vezes vai aparecer alguma bem pequena. Então, aí, ó, o plano já né? Aí tem o nome do estudante, data de nascimento, escola de origem, ano, turno. Ana, Oi.
Esse instrumental aí vocês utilizam no CAIS, não é isso? Isso, a gente utiliza com todas as salas de recursos da rede, do Estado, certo? Que é um plano comum. Como eu te falei, a gente construiu esse plano, esses instrumentos que eu vou apresentar aqui para vocês, para atender a todo o público da sala de recursos, independente de deficiência, tá? Quem é o professor do AE, o período, turno de atendimento, o horário. As necessidades educacionais específicas desse estudante. É um pequeno estudo que eu vou colocar nesse espaço. Aí, a organização do atendimento, se é individual ou em grupo, né, o tempo que eu vou atender, a frequência e o dia da semana. Então, ele é bem explicadinho, porque vai que eu saio dessa sala de recursos, esse documento, esse instrumento, ele vai continuar lá. Então, o professor que vai chegar, ele já vai ter acesso, né, alguém que vai me substituir por algum motivo, ele já vai ter acesso a essas informações, certo? Do meu aluno. E aqui é outra parte do plano, né, que eu vou preencher de acordo com a área que o meu aluno tem necessidade. Então, se área cognitiva, aí os objetivos, os procedimentos metodológicos, os recursos, alguma observação relevante, e a mesma coisa com a atividade, a área motora e a área pessoal social. Né? Então, os meus alunos, eles têm problema cognitivo, eu vou preencher tudo direitinho. A parte motora, nenhum dos dois tem, né? E a parte pessoal social, eles têm algum probleminha, né? Alguma necessidade específica, e aí eu vou preencher com as atividades que eu vou ter que providenciar, ok? Esse é o nosso modelo de plano. Eu vou disponibilizar tudo para vocês. Aqui é a nossa ficha de matrícula, né? Que é uma ficha de matrícula comum de toda a escola. E a diferença dela é essa parte de trás, né? Que aí eu não preciso fazer que eu tenho que todo ano renovar a matrícula. E aí, em vez de fazer todo ano a ficha, né? Aí eu vou só aqui, ó, mudando a data. Aí aqui tem as deficiências, tá pequenininho, né? Mas depois eu vou compartilhar com vocês. E efetuou a matrícula, a última parte, né? Aí eu vou colocar a assinatura do pai, aqui responsável, e aqui na data, assim, o ano e a data que ele foi fazendo a matrícula, né? Então, a ficha da Luciana já está toda preenchidinha. E abaixo aqui são os códigos que a gente vai matar. Atividade do atendimento educacional especializado. Se ele faz ensino de braille, não é o nosso caso. Ensino de língua brasileira de sinais, sim. Aí eu vou marcando o xizinho aqui. Ensino do uso de comunicação alternativa e aumentativa. Eu uso com os meus alunos que têm baixa visão. Ensino de Sorobã, não. De língua portuguesa na modalidade escrita, sim. Estratégia para o desenvolvimento de processos mentais, sim. Aí eu vou marcando, certo? Tudo que eu vou usando. Técnico de orientação e mobilidade, estratégias para o enriquecimento curricular, né? No caso dos alunos com altas habilidades. Então, é uma ficha de matrícula bem completa, né? Para poder a gente saber direitinho o que é o nosso aluno. Esse aqui é o relatório de desempenho do estudante, né? Ele é preenchido bimestralmente. Como eu falei para vocês, a gente faz as atividades, eu organizo no portfólio, todas com observação diária do que aconteceu. E aí, no final do bimestre, a gente preenche esse relatório todinho e coloca na parte do dossiê da Luciana e do Anderson, né? Do nosso aluno. O termo de compromisso e autorização para a frequência da sala de recursos multifuncionais, né? Então, aqui é os pais se comprometendo a levar os filhos para a sala de recursos, e o outro aqui do ladinho é a ficha de encaminhamento. São dois encaminhamentos diferentes, certo? Quando ele vai mover de uma escola para outra, tem também o termo de desistência, né? Eu não coloquei aqui. Então, o aluno, se ele está matriculado lá na escola Margarida Pires, que é aquela escola perto do CAIS, né? E aí ele vai sair de lá e vai frequentar uma outra sala de recursos, ele tem que cancelar essa matrícula da sala de recursos para que ele possa fazer a matrícula na sala de recursos da outra escola, porque senão, quando a gestão da escola for fazer o censo, vai constar a duplicidade, né? E ela não vai conseguir colocar o aluno, né, no centro da escola que ele moveu, que ele mudou. Ficha de identificação das necessidades educacionais especiais, né, o que vai ajudar, isso aqui tudo eu tenho que preencher antes de fazer o plano, né, que naquele espacinho que tem lá, estudo de caso, é depois que eu preencho isso aqui tudinho, né, que tem várias perguntas, né, várias sobre o aluno.
Ele é bem extenso, ele tem 5 páginas. Ficha de informação educacional para o processo de avaliação do aluno. Então, essa ficha aqui, ela vai ser preenchida pelo professor do ensino comum. Certo? O professor do ensino comum preenche, às vezes a família preenche, uma outra pessoa, se ele faz atendimento com fono, com terapeuta ocupacional, algum atendimento fora também preenche essa ficha. E a gente tem que ter acesso a essa ficha lá na sala de recursos, certo? Continuação da ficha, vou disponibilizar. E aqui eu coloquei um dos recursos que a gente confecciona, né, no CAIS. O primeirinho é um recurso de Libras, língua portuguesa. Ali a gente colocou o nome de árvore do conhecimento e o vocabulário que está lá é frutas, né? Então, em cima, no meio da árvore, vai ficar o sinal, né, da fruta, e aí o aluno vai ter que tirar ali qual é a fruta que está indicando pelo sinal e depois passar essa fitinha aqui com a palavra que é a fruta, ok? Esse do lado aqui é o sudoku que eu falei para vocês. É o meu mesmo tabuleiro, que eu uso ele com números, com vogal inicial e aqui as imagens, e ali eu fiz de formas geométricas e cores, né? Então, eu posso usar o mesmo tabuleiro com várias propostas. Sua loja virtual e pronto, você já poderá divulgar muito personalizado. Aqui são outros recursos de produção textual, que eu trabalho em língua portuguesa. Todos esses recursos eu tenho em PDF, se alguém se interessar, eu posso compartilhar com vocês, tá bom? São cartinhas de produção textual, né? Essa primeira que tem assim, o que aconteceria se, né? A gente pode fazer com qualquer aluno, para brincar lá na minha sala de aula de ensino comum. O que aconteceria se, por exemplo, a caixa d'água do meu prédio rachasse? Né, e a gente coloca essa situação para o aluno, e aí ele vai dar a opinião dele em Libras primeiro, e depois ele vai escrever em língua portuguesa. O do ladinho é construa frases e histórias. São várias palavras, né, e tem algumas imagens que ele vai reorganizar e construir uma frase ou uma história. Leia e responda, são pequenos textos para interpretação, né, todos esses recursos são risque e rabisque. Eles são de papel grosso, né, de papel gramatura 90, e plastifico, né, para poder dar para riscar e apagar várias vezes. Esse aqui de baixo em verbos e conjugações, que tem o verbo e a imagem, né, para ele associar e marcar um xizinho. Esse outro do ladinho, organizar o texto, um texto sem nenhum tipo de pontuação. Continue a história, que também parece com o primeiro texto, né, mas ele já tem uma historinha montada e ele vai continuar a história. Esse de baixo é aquele quebra-cabeça de palito de picolé que eu mostrei na segunda-feira, e aí agora eu colei figura, né, passei durex grosso e parti com, como é o nome, estilete, né, para poder embaralhar. E esse último é um texto fatiado. Vocês sabem aquele recurso do texto fatiado? Então, aqui é a música O Cravo e a Rosa, né, que a gente apresentei para eles um videozinho em Libras, que tem um vídeo do Índice. E aí, a música escrita, né, esse tabuleirozinho tem uns velcros, a gente dá os palitinhos soltos, e eles reorganizam a música, né, de acordo com o que eles entenderam. Ok? Esses são alguns dos recursos. E essa aqui é a atividade de vocês, certo? Eu ainda tenho mais um slide para passar, ainda não acabou lá. É a atividade de vocês, construir um plano de atendimento individualizado, personalizado para o caso do aluno em questão. Eu vou colocar lá para vocês 3 casos de alunos com surdez. Então, o que vocês vão fazer? A tarefa do módulo. Escolher um dos 3 momentos de idade pedagógicos, ou a em Libras, ou a de Libras, ou a para o ensino de língua portuguesa. Só um, tá? Um desses 3. Aí vocês vão escolher um caso, que eu vou mandar para vocês, um estudo de caso, e vão construir um plano, né? Um plano com o objetivo do plano, as estratégias, igual a esse plano que a gente tem aqui, tá bom? Que eu vou disponibilizar. Então, essa é a nossa tarefa, ok? Depois eu vou colocar lá para vocês como o período para entregar, certo? Então, esse a gente termina por aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum questionamento? Para poder a gente começar um outro slide.
Vou enviar tudinho para vocês. Até agora, tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então, a gente vai apresentar para vocês sobre o nosso atendimento na pandemia, né? Como ele aconteceu na pandemia. Ninguém para falar, nada, ninguém quer questionar. Deixa eu pegar aqui meu slide aqui. Então, vocês vão conhecer Ixi, tem que apresentar primeiro. O slide antes do webinário. É esse slide que eu vou passar lá no webinário. Apresentar, só um minutinho aqui. Agora eu já estou craque nesse negócio de apresentar. Certo? Então, atendimento de educação especializado para alunos com surdez em tempo de pandemia da Covid-19. Então, aqui falando sobre o atendimento, né, sobre o ano que passou, o ano de 2020 foi atípico para todos que trabalham com a educação. O professor precisou se reinventar, buscar estratégias que não estavam em seus planejamentos. Trabalhar com o processo de ensino-aprendizagem de forma remota foi um desafio enfrentado por todos envolvidos na educação. Em primeiro lugar, superar o impacto na mudança repentina na modalidade de ensino e, em paralelo a isso, a problemática referente aos aspectos estruturais, falta de aparelhos eletrônicos, celular, computador, tablet, a internet razoavelmente boa que possibilitasse a interação nas salas remotas, a falta de conhecimento com os aplicativos e ferramentas de suporte educacionais. De forma específica, quando pensamos nos alunos surdos, o desafio maior foi estruturar APAs, com metodologias pedagógicas para trabalhar uma língua de modalidade visual, a Libras, e principalmente incluir a família nesse processo. Realmente aqui está pendente de registro, vou tirar uma foto, agora não sei se vou entender. Certo. Então, o que aconteceu? A gente estava iniciando o ano letivo, né, de 2020, e aí, de repente, nós tivemos que parar por conta da pandemia, mas o que nós pensávamos é que essa parada ia ser de um mês, né? No mês seguinte, nós voltaríamos às nossas salas de aula, com o nosso trabalho, e aí a pandemia foi se estendendo, né? As coisas foram se agravando, e nós ficamos perdidos, né? Como que eu vou ensinar, como que eu vou continuar o trabalho com o meu aluno, e a preocupação maior a situação dos nossos alunos, né? Nem todos tinham celular para ter essa atividade remota, não tinham computadores, não tinham tablet. Ei, Fátima, o teu áudio está ligado. Aí, o que a gente ia fazer, né? Então, a gente realmente se perdeu. E ainda, para ensinar Libras, né, que a gente precisava desse contato visual, porque ela é uma língua que a gente tem que estar olhando para o aluno, fazendo expressões. Os meus alunos que têm baixa visão, né, como é que eu ia atender esses alunos? A minha internet não era 100%, eu não sabia operar essas tecnologias, usar mídia, a gente nunca usava isso, né? Uma hora ou outra a gente participava de uma reunião, era uma novidade isso, não era uma coisa que fazia parte da nossa rotina. Então, a nossa rotina foi toda comprometida, né? Toda transformada e de uma hora para outra. E nós, do CAIS, a gente nunca deixou de atender os alunos. Então, o que a gente fazia? Ana Cristina, acho que a Fátima não ouviu. O áudio dela tá ligado ainda. Tá ligado. Pois é. Fátima, teu áudio tá ligado. Alguém botar no chat pra ver se ela olha. Ai, não sabia disso. Eu atualizei, porque estava atrasado. Meu Deus do céu. Fátima, teu áudio tá ligado. Então, mais tarde, então, eu digo para ele que mais tarde eu enviar novamente para ele. Então, a gente fazia atividades escritas e aí deixava no CAIS e aí os alunos iam buscar, né, essas atividades. E os alunos que eram só surdos, que são os alunos da tarde, não tinha nenhum problema, né, porque eles iam para casa, eles sabem ler, sabem escrever, eles conseguiam fazer essa atividade de língua portuguesa, porque a atividade de Libras era mais difícil.
da gente fazer. A gente tentou ainda fazer videochamada pelo grupo de WhatsApp, mas 1 ou 2 alunos estavam no horário que a gente estabelecia, porque usava o celular da mãe, enfim, né? Todas as situações que vocês conhecem. Então, a gente teve realmente que se reinventar e ir atrás de planejar atividades que a gente realmente conseguisse envolver os alunos. As atividades escritas, ela não atenderam o meu aluno Anderson, né? E atendeu a Luciana muito pouco. O Anderson não atendeu porque ele mora só ele e para daqui a umas horas eu entrar novamente, porque como eu atualizei há pouco, Fátima, teu áudio está ligado. Aí mais tarde ela disse que vai estar registrado. Então, era impossível fazer atividade com o Anderson. O Anderson não estava participando. Embora ele fosse eficaz buscar essa atividade, mas ele não tinha quem ajudasse ele em casa, né? Porque a mãe que é avó... Ei, Ana, tem que pedir para essa moça desligar o microfone aí, porque dá muita... Pois é, eu vou mandar bem aqui no WhatsApp para ela, tá? Eu vou mandar uma mensagem no privado dela, só um minutinho, então. Ver se ela ouve. Mandei um WhatsApp para ela aqui, para ver se ela ouve. Então, o Anderson tem um problema que é só ele e a avó, né? A dificuldade que ele tem de comunicação também, e a avó é analfabeta, ela só sabe escrever o nome dela se olhar pela carteira de identidade, então ela desenha o nome, né? E fica muito difícil, né, para poder ele acompanhar essas atividades escritas. Ele tem celular, mas ele não tem internet que dê para participar de aula do Meet, né? E o chip que ele recebeu, o estado que eles receberam, não conseguiu colocar no celular da mãe dele, da mãe-vó, porque o celular dela é aquele bem tradicionalzinho, que não é smartphone, enfim, né? Ele não conseguiu participar. E a Luciana, eu consigo fazer videochamada com ela, com hora marcada, todo dia, 2 vezes na semana de manhã. Às vezes ela faz videochamada 11 horas da noite, ela me chama na videochamada, e aí eu, se estou acordada ainda, consigo me comunicar com ela. Então, foi assim, a gente se reinventou, né? Então, com os alunos da tarde, a professora começou a gravar aulas, gravar vídeos, e aí mandava vídeo do YouTube, e a gente conseguiu fazer esse trabalho. Mas não foi um trabalho que funcionou 50%, né? Não foi um trabalho como a gente tá acostumado a fazer lá no CAIS, um trabalho de qualidade, para a gente ver o progresso dos alunos. E aí, esse aqui eu vou passar, porque eu já falei para vocês. A gente organizou, né, o atendimento estão organizados dessa forma, no turno matutino e vespertino, 2 vezes por semana. No começo desse ano ia ser híbrido, então eles iam para o CAIS uma vez na semana, e a outra semana ia ser uma atividade remota, né, com atividades escritas que eles iam buscar lá no CAIS. E aí saiu um novo documento, né, dizendo que era para suspender todas as atividades e funcionar só no modelo remoto, né? E aí, de novo, bateu o desespero da gente ter que fazer tudo remoto e não alcançar todos os alunos, né? E aí pensar, então, em novas metodologias para que a gente pudesse atender esse aluno. Então, como que a gente planejou, né, essas atividades? Conversamos com os pais sobre a interação deles com os filhos surdos, né, em casa, que eles precisavam interagir mais com os meninos, porque no grupo, a gente tem um grupo dos alunos e um grupo dos pais, e os alunos reclamavam muito que estavam se sentindo sozinhos, que não conversavam, que ficavam só dentro do quarto, porque a maioria deles, a família não sabe língua de sinais, né, se comunica com gestos, e aí não pode sair para lugar nenhum por conta da pandemia, né, para não adoecer. Muitos perderam parentes, né, tiveram momentos muito tristes, alguns com o início de depressão, e aí a preocupação tanto da família quanto de nós professores, né, comprometidos com o trabalho deles, ficava maior, né, a gente ficava muito angustiado, sem ter que saber como ajudar. Então, apresentamos a importância de continuar o aprendizado da Libras, né, por videochamada, perguntar se eles permitem que seja registrado com fotos,
para a gente postar nas redes, né? A gente tem um grupo do Instagram deles, dos alunos, de atividades, se eles permitiam, se eles gostariam, que eles fizessem mensagens e compartilhassem falando sobre a pandemia, que fazia parte de uma das atividades, que eles falassem como eles estavam se sentindo, que era coronavírus, em língua de sinais, a gente postasse nas redes sociais, né? Mesmo que fosse só nos status do WhatsApp, para eles se sentirem úteis, né? Também compartilhando essas informações com os surdos, né? Que não têm esse acesso que eles têm. E aí, isso a gente premiava, né? Quem conseguia postar, quem conseguia dar essa informação. A gente, no dia deles pegarem atividade, a gente deixava um chocolatinho, um brinde, um mimo, né? Para poder eles se sentirem acolhidos, né? Falar que será uma vez por semana, presencial e híbrido, né? Eles estavam adorando essa ideia de se encontrarem, e aí depois, quando suspendeu tudo, eles já ficaram todos tristes de novo. Conversar com os alunos tudo de forma virtual, orientando-os como serão desenvolvidas as atividades, né? Que a gente faz isso pelo grupo do WhatsApp. Apresentar os temas das aulas, informando que será em relação ao seu cotidiano diário, em sua residência, que é o currículo funcional, né? Tem atividades que eles recebem da escola que a gente dá um suporte, né, a gente consegue explicar que é o AE em Libras, mas a gente trabalha realmente o contexto que eles estão vivendo, né, falando sobre pandemia, falando sobre os cuidados que eles têm que ter, para não ficar doente, para não ficar com depressão, para não ficar triste. A gente sugere vídeos, filmes legendados do Netflix, que todo mundo tem Netflix, para depois a gente conversar sobre esses filmes. A gente ouve muitos relatos deles, a gente faz brincadeira, bingo, tem um jogo legal que inclui disciplina, que é Kahoots, né, que é um jogo bem bacana. E, por fim, né, a gente elaborar cada semana junto ao aluno a temática que a gente vai trabalhar com eles. Então, tudo que a gente faz, todo o planejamento é de acordo com o que eles querem aprender a participar, né? Então, nesse momento, quem está nos orientando o trabalho são os alunos, né? A gente quer falar sobre pandemia, a gente fala. A gente quer saber sobre, falar sobre um filme, aí a gente fala, certo? E assim a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. As estratégias, atividades, recursos e ferramentas utilizadas durante o atendimento remoto, né? Então, tudo que a gente fez, né, tudo que a gente faz, a proposta considera a Libras como a primeira língua e a língua portuguesa escrita como a segunda língua, né? Então, tudo a gente começa com Libras para depois entrar na língua portuguesa. E a gente usa as metodologias ativas, né? O que são essas metodologias ativas? Aquela prática onde o aluno é o chefe, né? Ele é que é o protagonista e ele vai aprender sozinho, né? Ele é responsável por tudo que ele vai aprender, então tudo depende do interesse dele. O que o professor vai fazer é mediar esse processo e estimular o máximo que a gente pode, né, o aluno, para que ele busque mais conhecimento sobre o assunto que a gente está abordando. Então, a nossa metodologia é a metodologia ativa, né, que vocês devem ter. Quem é professor viu falar disso durante a pandemia inteira. E aí, como que a gente pode usar, né, essa metodologia no ensino remoto do AE? Associar a tecnologia a uma nova forma de ensino-aprendizagem é usar a tecnologia, né, que é a nossa sala de aula, em favor do processo, possibilitando aos alunos o desenvolvimento cognitivo de forma diferente, da qual acontecia em meses anteriores, em que tudo, ou quase tudo, passava pela mediação presencial do professor instrutor. Então, antes, a gente é que comandava as ações, né? Hoje, eles é que é o inverso, eles é que dizem o que eles querem estudar, né, e a gente só media esse processo, né, auxilia nesse conteúdo. Então, o mediador responsável pelo processo de ensino-aprendizagem, em casa, né, os pais, um tio, precisa conhecer a percepção visual que esses alunos têm de mundo. Então, é necessário uma conversa da família com os alunos, ele tem que estar, o contexto familiar tem que estar unido nesse momento, né? Não pode deixar o aluno só de jeito nenhum. É importante que a comunicação seja efetiva e que essa pessoa conheça a língua de sinais, né? Então, essa é a nossa maior dificuldade, porque a maioria dos familiares não conhece a língua de sinais. E aí, o que a gente pede no grupo dos pais, que antes era só o grupo dos pais com os alunos. Depois a gente separou os grupos, porque às vezes os pais querem
fazer algum relato, algum desabafo, e não querem que os filhos saibam, né? Uma coisa mais particular que a gente resolva com o surdo, sem que eles façam. Às vezes, só assim, eu quero dizer para o meu filho, pedir que ele diminua o uso do celular. Como é que eu digo isso em Libras, né? Que ele fique mais, que brinque com outras coisas, né? Que faça outras atividades, que não ficar só no celular. Como eu falo em Libras, né? Então, a gente ensina os pais, faz um videozinho com esses sinais, para que os pais consigam fazer, ter essa conversa com os filhos, né? Esse intermédio a gente faz pelo grupo do WhatsApp. Mesmo que não conheça, é o momento de aprender com o aluno e criar estratégias visuais para apoiar. Então, a gente fala muito assim, tu não sabe esse sinal? Pergunta para ele, ele sabe, que ele vai te ensinar. Melhor professor de Libras do que o surdo, que é seu filho, não existe, né? Porque você vai aprender a falar no nível que ele sabe, no nível de vocabulário que ele entende. O ensino híbrido, né? Nós tivemos, vocês ouviram falar já das aulas síncronas e das aulas assíncronas, né? Então, nas aulas síncronas, são as aulas pelo Meet, pelo grupo do WhatsApp, são as aulas ao vivo. E aí a gente sugere, né, ferramentas, a gente usa ferramentas como e-mail, blog, chat, WhatsApp, Instagram, Facebook, webconferência, a gente usa todas essas ferramentas para dar aula para o aluno, né, para ter essa conversa com ele. E as aulas assíncronas é a parte que ele vai estudar sozinho, né, que ele vai buscar as atividades na escola, que ele vai trazer para casa, que ele vai pesquisar, de acordo com o roteiro que a gente entregou para eles. A gente diz aonde pesquisar, sugere páginas na internet, para que ele consiga fazer essas atividades junto com a família. E aí, caso surja alguma dúvida, no dia da aula online, a gente tira essas dúvidas, certo? Mas a gente já entrega essa atividade para o aluno com todo o roteirinho, como ele vai desenvolver essas atividades junto com a família. E aqui eu coloquei exemplos, né, das aulas que a gente faz no CAIS. Então, como o tema do momento é o coronavírus, né, a gente sugeriu que eles assistissem um vídeo, né, esse bonequinho aí é o Hugo, que é daquele aplicativo Hangout, que ensina Libras, e esse outro do lado é um vídeo também que ele é sinalizado, né? Ele é acessível em Libras, que fala sobre como prevenir o coronavírus. Então, eles assistiram os vídeos, a gente disponibilizou o link. Depois vocês podem assistir também, eu vou disponibilizar o slide, no slide tem o link, né? E aí a gente explora esse conteúdo, né? O vocabulário, pede que eles falem o que eles estão sentindo, se eles sabem o sinal de coronavírus, de pandemia, se eles já ouviram falar o que era pandemia nas aulas de história, nas aulas de filosofia, né, que a gente já teve outras pandemias, e aí às vezes, eu já vi no livro essa palavra, mas não sei o que é, a gente ensina o contexto da palavra, né, pede para eles pesquisarem no dicionário, para a gente avançar nesse assunto, tanto Libras como língua portuguesa, né, e aqui algumas atividades do mesmo tema, né, parecem infantilizadas, né, mas não são, atividades visuais, porque, ele não sabe o que é tosse, mas tem a foto aí do menino tossindo, né, uma criança com febre. Caça-palavra, eles gostam muito de fazer também, né, jogo da memória, que aí pode brincar com o irmão, cortar, colar, fazer um joguinho para brincar com o irmão, com o primo, com a família. São algumas das atividades que a gente desenvolve com eles. Algumas dicas importantes, orientar seu aluno a assistir um vídeo, a ler um livro de história, um pequeno texto sobre atualidade, ou assistir um filme. Os textos em Libras, no processo de letramento, eles auxiliam o aprendizado dos alunos, né? Solicitar que eles escrevam, marquem as palavras que não conhecem, e aí, na aula ao vivo, eles vão dizer qual é a palavra, né? E a gente vai explicar tudinho. Peço que ele explique o que atendeu sobre o que foi assistido ou lido, e utilize essa explicação e informação passada ao aluno como meio para explorar conteúdos importantes do plano de curso, né, do plano que a gente construiu para esse aluno, que nesse momento agora está sendo o atendimento coletivo, né? O mesmo conteúdo que a gente trabalha com um, a gente trabalha com todos. O atendimento individual que a gente tem feito são referentes a conteúdos curriculares quando eles solicitam, né, quando eles vão buscar atividade na escola e tem algum conteúdo que eles não conseguiram entender,
e aí a gente faz o atendimento no privado, né, por videochamada, e é um atendimento individual. Aqui mais um exemplo de atividade, né, o sinal de coronavírus, né, que é esse sinal aqui, ó, de mão fechada aqui, aí abre e fecha a mão, assim, ó, coronavírus. A palavra em datilologia, e assim a gente monta um glossário, né, eles têm um pequeno glossário com essas palavras do contexto da pandemia, a palavra escrita em português, a palavra em datilologia e o sinal, tá bom? Esses são exemplos de atividades. Mais um outro tipo de metodologia é a aprendizagem baseada em problemas, né, e a outra aprendizagem colaborativa. Então, a gente pegou uma imagem, essa imagem é uma imagem de internet, mas que eles estão acostumados a ver no todo canto, né, a gente só olha as pessoas de máscara agora, e aí a gente vai fazer as perguntas, né, o que é pandemia, por que ele está usando máscara, né, como começou o Covid, por que o nome Covid, né, então se ele não sabe essas informações, porque às vezes a televisão também não tem a legenda para eles lerem, né, o caption, e os pais não conseguem conversar com eles, a gente pede que eles coloquem essa pergunta lá no Google, leiam, né, ver se eles conseguem entender alguma coisa, a gente sugere uns sites que tem uma acessibilidade, né, vídeos que têm Libras, intérpretes de Libras que auxiliam essas informações, tem vários no YouTube, e aí eles trazem as dúvidas para a gente. E a aprendizagem colaborativa, o professor pode apresentar um conteúdo, problema, questionamento e solicitar aos alunos que realizem com a família uma atividade em que eles possam pensar juntos, né, essa atividade de cima da massa, eles podem pensar juntos sobre o assunto abordado, utilizando meios tecnológicos para suas pesquisas e argumentações. Então, além do ensino híbrido, né, a gente trabalha com aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem colaborativa. E aqui, para finalizar o nosso slide, é a parceria com a família, né, esse é o nosso aluno Fernando, ele está com a foto aqui porque a mãe permitiu, né, e aí a gente perguntando ano passado, sobre como eles estavam se sentindo nesse momento, se os alunos estavam tendo aprendizado, e aí o depoimento da mãe, né, o Fernando, ele é do ensino médio, ele terminou o ensino médio, mas ele continua na sala de recursos, porque ele está esperando ser chamado para o IFMA, né, que ele fez a prova do IFMA, está esperando ser chamado, e aí, enquanto isso, para ele não ficar ocioso em casa e triste, sem fazer nada, porque ele foi o primeiro deles que a mãe disse que ele estava apresentando sinal de depressão, a gente permitiu que, mesmo sem matrícula, ele continuasse participando das atividades, né, então, porque eu não consigo colocar o vídeo, mas ele mandou um videozinho dizendo que ele está feliz fazendo essas atividades, que ele sente saudade dos colegas do CAIS, e que ele gosta do CAIS e não quer sair do CAIS de jeito nenhum, embora ele já tenha terminado o ensino médio, né? Então, essa parceria com a família é muito importante. E, graças a Deus, a gente tem esses parceiros, né, como nossos aliados nesse momento de coronavírus e desse trabalho remoto com os nossos alunos, né? Então, foi assim que a gente desenvolveu o nosso trabalho durante a pandemia do coronavírus. E as avaliações, sobre a avaliação desse trabalho, em um país de proporção continental com grande diferença socioeconômica entre as famílias e alunos, devemos ter consciência do nosso processo de avaliar. O acompanhamento e certificação de que o aluno teve acesso e compreendeu o conteúdo, mesmo no ensino remoto, vai ser um fato primordial para esse processo. De modo geral, a avaliação de desempenho é um método avaliativo que oferece maior possibilidade de verificação das aprendizagens no contexto. Além disso, dialoga com a proposta da metodologia ativa, fazendo com que a construção do processo avaliativo aconteça em conjunto com o aluno. Então, não está na hora da gente avaliar, daquela avaliação de dar nota, né, de saber se aprendeu tudo, se aprendeu pouco, né, está na hora da gente realmente acolher, né, esses alunos e ver o que eles estão precisando, né, claro que eles têm que estudar, que eles têm que aprender conteúdo, que eles têm que evoluir, eles sabem que eles têm que fazer provas, mas não está no tempo daquelas cobranças excessivas, né, da gente exigir a perfeição dos trabalhos, da gente exigir aquele prazo de entrega imediata,
né? Porque a situação não mexe só com essa parte escolar, de nota, de ser aprovado, não, mas mexe principalmente com a parte psicológica, né? Todos nós estamos afetados, né? Eu amo uma sala de aula, eu não estou achando ruim dar aula aqui remoto para vocês, mas eu gosto do contato, eu gosto do cara a cara, eu gosto de ver o meu aluno, eu gosto de estar ali ouvindo vocês falando, a gente compartilhando juntos, né? Então, não está na hora dessas cobranças, não. A gente entende todos os motivos, quando eles não entram na sala, quando está na aula online, quando eles atrasam, quando a mãe diz, hoje ele não quer entrar na sala, mas está tudo bem, né? A gente não vai obrigar nem forçar eles a participarem de nada. Cada um no seu momento, cada um no seu tempo, e assim a gente vai trabalhando na medida do possível, mas procurando fazer sempre um trabalho bem feito, né? E obrigada, né? Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e álcool em gel. É isso que eu tinha para hoje, para nós aqui nesse segundo módulo. E agora eu quero ver vocês, o que vocês têm para comentar, o que vocês têm para me dizer, se gostaram, se não gostaram, se foi bom. E aí? Esse módulo já terminou? Hoje. Hoje, né? Isso. Certo. Vocês queriam mais? Muito bom. Hein? Queria mais? Queria mais. Então, a gente vai ter mais um módulo que é o de, mas lá no finalzinho, que é de construção de recursos, né? Que se tudo der certo, lá no final para junho, a gente vai ter como fazer essa oficina juntos lá no CAIS, porque é muito complicado a gente construir recursos à distância, né? É bom construir recurso pertinho. E aí a gente tira mais dúvidas, né? A gente conversa mais sobre o atendimento, vocês vão falar sobre atendimento educacional especializado ainda de várias disciplinas, né? De várias deficiências, e tem a mesma coisa que eu falei, outros professores vão falar e vai surgir mais curiosidade, a gente ainda vai ter tempo até o final do curso para conversar sobre isso, certo? E aí, vocês têm mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu vou disponibilizar todo esse material para vocês, tá bom? A frequência está no chat. A frequência está no chat. Tudo certo, gente? Alguém quer falar? Muito obrigada a você, professora, pelos seus ensinamentos. Tá bom? Tá ótimo. Eu que agradeço a participação de vocês, né? A disponibilidade. Teve várias pessoas que me pediram para sair mais cedo, outras entraram depois. Mas o importante é estar frequente, o importante é a gente ter essa conversa, né? Que bom que vocês estão aqui, espero que tenham gostado. Fiz o possível, né, para falar tudo que eu tinha para falar, e eu acho que deu certo, né? Vamos bater uma foto? Vamos abrir as câmeras de vocês aí para a gente bater uma foto? Eu nunca apareço na foto, porque eu sou eu que bato a foto. Falta a frequência. Tá no grupo, gente, tá aqui no chat. Eu não vi, não. Peraí, deixa eu copiar aqui de novo, deixa eu achar aqui. Bicha, pra mim não aparece aqui, porque... tá aqui, ó. A Carla botou agora. De novo. Já colocaram de novo no grupo. Já colocaram. Tá aí a frequência. Vamos abrir as câmeras, posso bater a foto? 1, 2, 3, X. X. Tchau, gente. Até segunda-feira. Tchau. Até mais um módulo, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem lá no PV. Vou disponibilizar já os slides para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, eu que agradeço.